Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais ou o primeiro, vamos dizer assim, né? Primeiro Conversação Trabalhista, um quadro aqui que a gente começou sem ter nome, mas hoje a gente nomeou. E estamos aqui com a doutora Sabrina mais uma vez para a gente debater acordos trabalhistas. Oi, gente, novamente aqui, agradeço ao doutor Guilherme pelo convite. Vamos lá, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas, vamos informar o trabalhador. Então vamos lá, gente. O que a gente tem em acordos trabalhistas nessa área específica que a gente vai debater? São os acordos coletivos e as convenções coletivas também passando ali um pouco para o desídio, só que o desídio não vai ser muito o tema de hoje. A convenção coletiva de trabalho, ela é uma espécie de negociação que ocorre entre o sindicato do seu patrão, o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, aquele sindicato que te representa, que é escolhido por meio de vários trabalhadores da sua categoria e que consegue negociar certas normas para que elas fiquem definidas e que passem a incluir a sua categoria de trabalho. Já os acordos é quando o sindicato dos trabalhadores, ou seja, aquele sindicato que lhe representa, entra em contato direto com a sua empresa. Então, essa negociação vale só do seu sindicato com a sua empresa. Então, se você tem um colega que trabalha na mesma função, exercendo a mesma coisa, em outra empresa, não vai valer esse acordo. Já a convenção, ela vale para todas as empresas daquele mesmo ramo, certo? O que acontece? A reforma trabalhista, no seu artigo 611-A, ela veio com uma definição em que ele deixou bem claro e expresso que as normas trabalhistas os acordos trabalhistas, eles podem prevalecer sobre o legislado. Ou seja, o que acontece? Aquilo que está ali definido na lei, ele é meio que um básico para que a convenção tome a partir dali para majorar ou suprimir de uma forma em um ponto que possa ser suprimido, deixando claro que a gente ainda vai especificar quanto a isso, e compense outro, entendeu? Pode existir esses meios de negociação. E com isso, muito se discutiu sobre a constitucionalidade desse tema mesmo, que seja se ele era válido ou não com a reforma trabalhista. E aí veio a decisão do STF em que eles deixaram bem claro que os acordos trabalhistas, ou seja, as convenções e os acordos coletivos, podem prevalecer sobre o legislado. Então, doutor Guilherme, bem esclarecido, por que surgiu essa questão, né? Porque tanto a convenção coletiva quanto os acordos estavam tendo temas muito delicados e que foi necessário que o STF se posicionasse diante dessas situações, porque nesses acordos feitos pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelas empresas, dependendo da modalidade, pode ser que esteja direitos ali que não podem estar ali. Então, o STF falou, calma, vamos olhar o seguinte, pode legislar sobre isso e não pode legislar sobre aquilo. Isso foi uma limitação muito importante que veio para que o trabalhador não perca seus direitos em acordos realizados. Exatamente. E esse precedente ele veio por meio de um tema repetitivo no STF de número 1046. Nele foi um caso de uma mineradora, se eu não me engano, até aqui do estado de Goiás, em que estavam se discutindo alguns direitos, nesse sentido, de que alguns pontos foram suprimidos e outros acrescentados, para que essa convenção fosse formada com as mineradoras e com o sindicato dos trabalhadores em mineradoras, nesse caso. E agora, tratando um pouco quanto essa prevalência, assim, você pergunta, bom, Guilherme ou Sabrina, o que pode acontecer dentro dessa convenção que pode ser acrescido nela? Quais são os pontos mais comuns em que uma convenção coletiva ou até mesmo um acordo trata? A doutora Sabrina vai falar para a gente um pouquinho quanto a isso. Então, pontos bem importantes, e que a maioria das vezes trata-se na convenção coletiva, e isso é bem importante quando você está entrando num trabalho, você questionar, olha, tenho convenção coletiva nessa função? Tem acordo coletivo nessa empresa? Por quê? São esses acordos, essas convenções, que abrangem matérias de intervalo intra-jornada, questão de hora extra, questão de descanso semanal remunerado, que são situações que serão corriqueiras do seu trabalho e que você precisa ter uma noção
para que você não fique perdido e que você tá ali no dia a dia e aconteceu alguma coisa, ou você vai precisar sair, na hora das verbas decisórias você vai achar uma diferença. Ah, mas eu não sabia, mas havia uma convenção sobre isso. É por isso que veio a limitação do STF para dizer que o acordado pode prevalecer sobre o legislado, limitando por matérias constitucionais. O que são as matérias constitucionais? A exemplo disso, FGTS não pode ser objeto de acordo com a convenção coletiva, seguro-desemprego. Então, essas questões que estão na Constituição Federal são questões protegidas pelo STF, que é o órgão responsável e guardião da Constituição, e que devem ser respeitadas no momento de negociação, tanto no acordo quanto na convenção coletiva. Exatamente. E também a questão desses princípios constitucionais que são resguardados, até mesmo nessas convenções, vem a questão da irredutibilidade do salário, e esses outros pontos que são questões primordiais classificadas pelo direito do trabalho para que o trabalhador sempre tenha aquele direito, certo? E também passando um pouco nessa questão de o que pode, o que não pode estar ali dentro de uma convenção coletiva, a gente também tem um caso muito clássico, que é a questão da insalubridade. O trabalhador, geralmente, acha que o adicional de insalubridade ele é um fixo, mas é diferente. A insalubridade, ela classifica-se em graus de insalubridade diferente do periculosidade. Portanto, a insalubridade ela vai de 10% até 40% de grau de adicional. Então, pode ser que em um acordo coletivo, aquele que é negociado com sua empresa e com o seu sindicato, classifique a sua função com um grau de insalubridade máximo, em 40%, e já outro acordo em que negocie com a empresa do seu amigo, com o sindicato do seu amigo, classifique com um grau menor, e você exercendo ali a mesma função. Então, pode ser que exista essa diferença devido a essas peculiaridades dentro do acordo coletivo mesmo. E exatamente, doutor Guilherme. É por isso que o trabalhador tem que ter sempre essas informações ao momento de entrar no trabalho, durante o trabalho, quando estiver acontecendo essas negociações, porque são negociações que são públicas, as convenções coletivas, elas são públicas, está sempre, às vezes, no site do sindicato, às vezes jogando no Google, você encontra a convenção coletiva da sua categoria. Você pode questionar mesmo a empresa se tem um acordo, se há alguma norma de diferenciação, para que você não seja surpreendido. É muito importante porque você não pode ser surpreendido no momento que você tem um problema. É bom sempre estar se resguardando disso. É isso mesmo. E até mesmo agora com a chegada de 2023, né, a gente tem a questão do reajuste salarial, em que muitas das convenções e acordos coletivos negociam esse reajuste, que a maioria das vezes ele é superior ao reajuste do salário mínimo, ou seja, aquele reajuste ele vai ter que ser aplicado no seu salário. Então é um tema para a gente também, outra conversação trabalhista, certo? Certinho, doutor. É isso então, gente. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez. Espero que tenham gostado. Desde já, deixem seus comentários, eventuais dúvidas e os contatos meu e da doutora Sabrina estão sempre à disposição para vocês. Isso mesmo, gente, venha conversar com a gente sobre as suas dúvidas trabalhistas, não só sobre o acordo, mas se você tem uma dúvida, se tem um problema, é sempre bom buscar informação sobre isso, para que você não fique perdido, não tenha perda dos seus direitos, que isso é extremamente importante. Até a próxima, viu, doutor? Até, vamos ver.